Muito bom dia, amados irmãos, em Cristo Jesus. Que a paz, a misericórdia e a graça do nosso Senhor esteja com todos vocês. Nosso versículo dessa manhã se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 26 ou 27, que diz assim: Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, olha só que versículo maravilhoso. Aqui estava falando assim, por causa da nossa fraqueza, por causa do nosso pecado, por causa do nosso distanciamento de Deus, o Espírito Santo intercede por nós, nos ajuda a orar como convém, com gemidos inexprimíveis. Todos nós, cristãos, até quem não cristão, quem não frequenta a igreja, temos o costume do quê? De orar por Deus. Infelizmente, algumas pessoas têm o costume de falar assim, já que nada deu certo, a última coisa que temos que fazer é orar por Deus. É orar para Deus. Mas não, a primeira coisa que nós devemos fazer, antes de qualquer coisa, antes mesmo de sair da nossa cama, é o quê? Orar a Deus, pedir orientação de Deus, buscar um relacionamento com Deus, ter uma comunhão com Deus logo pela manhã. Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, se a gente não tiver um encontro com o Criador logo de manhã, provavelmente a gente terá um encontro com o inimigo mais tarde. Então que a gente possa buscar sempre ter um encontro com Deus logo pela manhã. O versículo fala assim, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Irmãos, vocês sabiam que o próprio Espírito Santo, vamos dizer, se traduz a nossa oração para Deus? Nós, por causa da nossa fraqueza, por causa das consequências do pecado e tal, não conseguimos orar como convém. E o Espírito Santo, ele nos ajuda na oração. Uma coisa que a gente pode ter certeza é que quando oramos, Deus ouve a nossa oração. A nossa oração não precisa ser uma oração bonita, não precisa ter palavras maravilhosas, não. A oração nossa, pessoal com Deus, deve ser o quê? O abrir do nosso coração a Deus. Ser honesto na oração, falar aquilo que está nos incomodando, aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente precisa, e tendo certeza e fé que Deus está nos ouvindo. Muitas pessoas acham que oração é como fazer uma reza, repetir algo todo dia, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Mas não, irmãos. A oração é uma conversa com o nosso Pai. Ele está interessado em saber tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente tem dificuldades. Não porque Deus não saiba tudo, mas Deus quer ouvir dos seus filhos, a quem Ele ama, como os seus filhos realmente se sentem. Então, que quando orarmos, possamos abrir o coração a Deus. Não tenha medo de orar, não tenha medo de falar com Deus, porque a Bíblia fala, ninguém sabe orar como convém, mas o Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis, nos ajuda na nossa fraqueza. E o 27 fala assim, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabe quem é esse que sabe a mente do Espírito que intercede por todos nós diante do Pai? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, olha que incrível. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, nos ensinou a orar como Pai nosso que estás nos céus. Nossa oração é dirigida a quem? A Deus Pai. O Espírito Santo, que é Deus, ele intercede, ele ajuda a gente na oração, porque a gente não consegue orar como convém. E Cristo Jesus intercede diante do Pai, porque conhece a mente do Espírito. Olha só, quando oramos a Deus, nós oramos, as três pessoas da divindade está junto na oração, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é maravilhoso a gente saber como Deus é impressionantemente bom conosco, misericordioso com a gente, mesmo a gente não sabendo falar com Deus, mesmo a gente não sabendo se expressar com Deus, Ele nos ajuda na própria oração da gente. Não é maravilhoso saber que Deus, Ele atende a nossa oração? Ele não simplesmente ouve, mas Ele consegue compreender até quando a gente não consegue expressar o que a gente vem sentindo. Já teve aqueles momentos que provavelmente essa oração só foi um choro, foi um suspiro, foi um clamor, que você nem conseguiu expressar palavras? Pois é, irmão, saiba que Deus entende o nosso coração, mesmo quando a gente não consegue expressar o que está aqui dentro.
Deus, Ele entende, porque, vamos dizer assim, Ele mesmo é o tradutor daquilo que estamos sentindo. Mas uma coisa é certa, não deixe de orar, não deixe de confiar em Deus, mesmo que você ache que a sua oração não está sendo ouvida, ou que a sua oração não está sendo atendida, saiba que Deus, Ele sabe o melhor para todos nós, Ele sabe o momento certo. E se você está orando, pedindo alguma coisa, querendo alguma bênção e essa bênção ainda não chegou, tenha certeza de uma coisa, que Deus sabe o momento certo de todas as coisas. Ele sabe quando você realmente vai ter a oportunidade de receber uma benção na sua vida. Ou se Deus às vezes ainda não concedeu, é porque às vezes essa benção não seria aquilo que você imagina. Uma coisa é certa, confiamos em Deus e sabemos que o mais Ele fará por todos nós. A gente precisa entregar, confiar e deixar as coisas na mão de Deus, porque Ele é o nosso Pai de amor, Ele é o nosso Criador, um Deus que foi disposto a dar sua vida em favor de nós. Podemos confiar que Ele quer o melhor para todos os seus filhos. Que a gente possa ter certeza sempre no nosso coração. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido bondoso Pai que está nos céus, obrigado, Pai, por nos ajudar na oração. Sabemos que não sabemos orar como convém, então obrigado, Divino Espírito Santo, por nos ajudar a expressar aquilo que está no nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus, por sempre estar intercedendo por nós. A sua obra de salvação não acabou lá na cruz, Pai, mas o Senhor continua intercedendo por nós diante de Deus. Obrigado, Deus Pai, por sempre estar conosco, nos manter, nos fortalecer e por sempre ouvir a nossa oração. Sabemos que tudo que pedimos ao Senhor, o Senhor sabe o que é o melhor para a gente. Então, Pai, aquilo que pedimos, aquilo que está no nosso coração, se for bom para a nossa vida, se for de acordo com a sua santa vontade, se for algo benéfico para a nossa salvação, que o Senhor possa conceder a bênção na nossa vida. E se a bênção não chegar, Pai, nos ajude a ser paciente e ter a certeza que o Senhor sabe o que é melhor para os seus filhos. Humildemente imploramos essas bênçãos, em nome do grande amor do Senhor Jesus. Amém.